eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com os irmãos. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhes isto, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu coloquei nessa noite como tema da mensagem o seguinte tema: 6 características de quem nasceu de novo. 6 características de quem nasceu de novo. Repita comigo: 6 características de quem nasceu de novo. Amém? O Senhor Jesus, ao escrever por intermédio de João essa passagem para o nosso conhecimento, ele relata que em uma certa ocasião uma pessoa foi dialogar com ele, mas não uma pessoa qualquer, era uma pessoa importante, era uma pessoa que tinha um vasto conhecimento da lei de Deus, era uma pessoa que conhecia perfeitamente e profundamente a teologia daquela época. E o Senhor Jesus, como de costume, ele procurava sempre confundir a mente das pessoas. Ele fala para aquela pessoa: olha, para entrar no reino, para ver o reino, é necessário nascer de novo. E aquele homem ficou querendo buscar entendimento, a ponto de falar: Senhor, como que pode um homem velho nascer de novo? Como que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Como que eu posso voltar lá se eu já sou velho? E aí Jesus responde: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós podemos simbolizar que esse nascer da água é no momento que nós nos batizamos ali, nos sepultando para esse mundo e nascendo para Deus. E o nascer do Espírito, quando o Espírito de Deus vem e faz morada dentro de nós. Mas o tema da mensagem não é falar para você, já falando, que existe uma necessidade de nascermos de novo. Se você almeja algum dia viver no céu, o Senhor Jesus já deixa claro
para se viver no céu é necessário nascer de novo. Sem nascer de novo, ninguém vai viver no céu. Mas essa ilustração da palavra é apenas uma introdução daquilo que eu quero falar, porque eu creio que você já sabe que é necessário nascer de novo. Mas o que eu quero falar é sobre 6 características de quem nasceu de novo. Pastor, só existe essas 6 características? Não. Mas eu as destaquei para fazer um pequeno comentário com a amada igreja. A primeira característica que eu escrevi aqui para abordar esse assunto com a igreja é o seguinte: a pessoa que nasceu de novo, ela tem o seu interior transformado. Repita comigo: toda pessoa que nasceu de novo, ela tem o seu interior transformado. É isso. Se você antes era uma pessoa amarga, se antes você era uma pessoa triste, se antes você era uma pessoa deprimida, se antes você era uma pessoa arrogante, se antes você era uma pessoa complicada, difícil, dura de se lidar, quando você nasce de novo, o seu interior, ele começa a ser transformado. Uma paz começa a jorrar dentro da tua alma, e mudanças começam a acontecer. A mudança de Deus, irmãos, ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Porque mudar uma roupa, você vai encontrar no desfile de moda que muitos modelos vão lá e botam na roupa e tiram e voltam, daqui a pouco da cor da roupa. Não é isso. Não se trata disso. Porque a roupa é aquilo que está aparente, mas a mudança interior nem sempre é aparente. Às vezes você começa a mudar lá dentro, e de início talvez não seja tão percebida, mas conforme você vai mudando, você vai se sentindo uma pessoa diferente. Quando você nasce de novo, irmãos, e essa mudança interior começa a acontecer, é como se um peso saísse de cima de você. É como se uma carga negativa saísse das suas costas. Sabe o peso do mundo que você carregava? Aflições, tribulações, angústias, decepções, desprezos. Isso sai de dentro de você, e uma paz começa a reinar no profundo da tua alma. Então a primeira característica de uma pessoa que nasceu de novo é que o interior dessa pessoa começa a ser transformado. Você mesmo começa a perceber: cara, eu estou me sentindo diferente, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais tranquilo.
Eu já não sou mais como antes. Porque está vindo uma transformação no seu interior. Essa é a primeira característica de uma pessoa que nasceu de novo. O tema da mensagem de hoje é 6 características de uma pessoa que nasceu de novo. Bate no seu peito assim e diga: Senhor Jesus, transforma o meu interior. Faz de mim um vaso novo. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Segunda característica que eu anotei aqui para abordar nessa noite: toda pessoa que nasceu de novo, eu escrevi aqui, deixa de ser apenas o ouvinte e passa a ser um praticante da palavra de Deus. Antes de nascer de novo, você poderia ter ido à igreja uma centena de vezes e poderia até mesmo ter escutado mensagens como essa, ou até melhor do que essa. Entraram na igreja e saíram da mesma maneira. Mas quando você passou por um novo nascimento, você deixa de ser ouvinte e passa a ser um praticante da palavra. Por quê, pastor? Porque você entendeu que vir aqui e ouvir a palavra e não colocar a palavra em prática na sua vida, você entendeu que nada vai acontecer. Se eu te der um saco cheio de semente e você não plantar essas sementes, nada vai acontecer. A sua vida nunca vai mudar se você só for um ouvinte. A sua vida nunca vai melhorar se você só for um ouvinte. A coisa muda quando você põe em prática. O segredo de tudo não é você vir aqui e me ouvir. O mistério está em você sair daqui e falar: eu vou colocar em prática aquilo que eu ouvi. Você pegar uma receita, eu já vi muitas das vezes pessoas assistindo lá aquela série lá de Ana Maria Braga, anotava lá um monte de receita, tinha aquela outrazinha lá, a Palmeirinha, e as pessoas pegavam ali as receitas e livros e mais livros. Para que uma montanha de livros de receitas se você não faz uma? É isso. Para que você vir aqui ouvir uma montanha de pregação se você sai daqui e não pratica uma? Não tem resultado. O novo nascimento leva a pessoa a entender o seguinte: eu ouvi, agora eu preciso aplicar na minha vida. Eu ouvi a palavra, agora eu preciso colocar em prática essa palavra, porque vai acontecer quando eu colocar em prática. Vai se transformar quando eu colocar em prática. Porque ouvir, irmãos, muita gente ouve, mas vê se algo acontece na vida desses que só ouvem. Agora também observe o extraordinário que acontece na vida daqueles que praticam. Porque não basta eu conhecer
contra. Não adianta nada eu ter na minha mente tudo o que aqui está escrito. O diabo sabe exatamente tudo o que aqui está escrito. Ele conhece a palavra de Deus de ponta a ponta. O que vale para Deus é quando eu obedeço e pratico o que aqui está escrito. Uma pessoa que nasceu de novo, irmãos, ele deixa de ser ouvinte e passa a ser praticante da palavra de Deus. Amém? Levanta sua mão para o céu. Repita assim comigo: Senhor Jesus, me ensina a ser um praticante da sua palavra. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. 6 características de quem nasceu de novo. Terceiro, eu escrevi aqui, vai se encaixar com a primeira. Terceira, suas atitudes mudam visivelmente. Porque a primeira pessoa muda no interior, aí ela começa a ouvir e querer praticar, aí em seguida se torna visível, porque ela começa a ser como árvore frutífera, e as pessoas vão olhar e vão falar: rapaz, tá vendo lá fulano? Mudou aí. Rapaz, outra hora vivia aí dando dor de cabeça, na pilantragem, na malandragem. Homem de Deus, né? Mulher de Deus, né? Mudou, porque os frutos se tornam visíveis. E que frutos são esses? São os frutos do Espírito Santo que começam a aparecer. E quando é que isso começa a acontecer? Quando ela começa a praticar a palavra de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão falar: rapaz, como que mudou? Está diferente. Até o jeito de falar. Há uns anos atrás, eu conheci uma pessoa que eu amo muito, e que até hoje se encontra num quadro muito difícil, está na UTI, entre a vida e a morte. Eu tenho orado muito. O homem de Deus, meu compadre, servimos a Jesus juntos, consagrei ele a pastor, um grande pregador. Se ele estivesse aqui com a gente, irmãos, homem simples, mas que tem um coração gigante na obra. Ele está entre a vida e a morte. Mas quando eu o conheci, ele não era evangélico. Quando ele falava uma frase, saía 10 palavrão. Uma frase saía 10 palavrão. Meu Deus, o que ele falou? Só ouviu os palavrão. A frase. E aí ele se converteu, se batizou, foi servindo a Jesus, se tornou diácono e foi servindo Jesus, se tornou presbítero e foi servindo a Jesus, saiu de lá de Arraial, veio ficar comigo lá em Conselheiro, consagrei ele ao pastor. Um dia estávamos fazendo algo dentro da igreja e ele estava lá martelando lá, e o martelo foi em cheio, de bum. Eu olhei assim e falei: agora eu quero ver o homem de Deus. Ele muito branco, começou a envermelhar. Glória! Eu falei:
fosse igual o que eu conheci, ia sair uma metralhadora do inferno ali. Mas ele deu um glória. Oh, glória! Eu olhei e falei: rapaz, tu nasceu de novo. Fiquei em outro tempo. E o dedo ficou roxo, a unha. E você sabe como é que é quando bate esse tipo de pancada, dói a alma, você vê estrela. É isso que acontece, irmãos. Os frutos começam a brotar sem você mesmo perceber, porque o Espírito Santo começa a fazer jorrar. Você começa a mudar, e as pessoas começam a ver: cara, fulano está diferente. Como eu vi essa diferença nele. A mudança se torna visível. Algumas levam mais tempo do que a outra, mas a mudança ela acontece. Algumas coisas são mais rápidas, outras mais demoradas, mas ela vai acontecendo. Porque se eu nasci de novo, eu não posso continuar fazendo tudo que eu fazia de errado. Você acha que eu poderia estar aqui ministrando para os irmãos se eu estivesse fazendo tudo que eu estava fazendo outra hora atrás de errado? Não teria condição, irmãos. Não teria cabimento. Não teria lógica. Não teria um porquê. Agora, quem me viu fazendo um monte de bobagem e olha para mim e fala: cara, esse cara voltou para a presença de Deus, ele está levando o negócio a sério. Está firme. Porque há frutos. Isso é com você, isso é com qualquer um, é com todo mundo. É visível a nossa mudança, porque ela vai acontecer. Talvez você nem perceba, mas quem está em volta fala: pai, fulano mudou, porque Deus entrou na vida dela e ela nasceu de novo. Amém? Mãozinha para o céu, fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, transforme a minha vida, ao ponto das pessoas perceberem a mudança do Senhor. Amém? Vamos aplaudir bem forte. 6 características de quem nasceu de novo. 4ª característica, estou correndo: abandono de velhos caminhos. Quando você nasce de novo, você abandona os velhos caminhos. O apóstolo Paulo fala: olha, aquele que furtava, não furta mais. Os velhos hábitos de mentir, de fazer maldade, de ser maldizente, viver praguejando, viver uma vida de prostituição, você abandona esses velhos caminhos, porque está tendo um novo nascimento. E você sabe que existe a diferença do caminho de Deus e do caminho que não é de Deus. Então você começa a abandonar os velhos caminhos. Se você ainda não abandonou os velhos caminhos, é uma característica que você ainda não nasceu. Mas pode nascer quando você abandonar os velhos caminhos. Quando você deixar os velhos hábitos que você sabe e que eu sei que aborrece, que entristece a Deus. Talvez o que eu estou te falando esteja te confrontando, mas boa é essa palavra que confronta. A palavra de Deus sempre vai nos confrontar, porque o desejo de Deus é que haja mudança em nós.
Quando a palavra está te confrontando, acredite, é Deus querendo você. É Deus querendo que você largue os velhos hábitos. É Deus querendo que você troque de caminho. É Deus querendo que você mude. Está confrontando? É Deus, irmãos. Porque Deus nunca vai acariciar ninguém que esteja em caminho errado. Que o Pai corrige aquele que Ele ama. Ele disciplina, açoita, que Ele ama. Abandona os velhos caminhos. Irmãos, você acha que não é bom sempre levar vantagem? É claro que é. Você acha que não é bom só sair no lucro? É claro que é. Você acha que não é bom viver uma vida de prostituição? Irmão, falando humanamente, o sonho de muitos homens é ter várias mulheres, e o sonho de algumas mulheres é ter muitos homens. Porque isso é da carne, irmão. E tudo que satisfaz a carne, sabe, dá prazer, mas esse prazer leva à morte, te afasta de Deus. E quando nós nascemos de novo, a gente começa a abandonar esses caminhos. A gente abandona, irmãos. A gente começa. Você quer ver uma coisa, irmãos? Novo, quando eu aceitei Jesus, foi uma coisa difícil para mim. Eu ainda novo, jovem, pré-adolescente, quando eu aceitei Jesus, foi uma coisa difícil, mas eu sabia que eu tinha que fazer. Eu comecei a deixar de andar com muitos daqueles que eram meus amigos, porque eu sabia que eles faziam coisas que eu poderia me dar muito mal, que eu poderia me arrebentar, que eu poderia até perder a minha vida. E se eu quisesse caminhar com Deus, eu tinha que me afastar. Era uma decisão a ser tomada. Eu tinha que fazer aquilo. Foi necessário. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Não estou aqui para mentir, porque a mentira não é de Deus. Deixar, abandonar certos caminhos, dói na carne. Você tem que tirar isso da sua carne, desconectar. Isso dói, porque tem coisas que está tão entranhada na gente que causa dependência, é vicioso, não é fácil, mas é necessário. É necessário, e essa é uma característica de quem nasceu de novo. Bate no seu peito assim, diga: eu preciso abandonar os velhos caminhos. Diga: eu preciso andar unicamente no caminho do Senhor. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Estou correndo. 6 características de quem nasceu de novo é o tema da mensagem. Quinta, passa a ser sensível à voz do Espírito Santo. Quando você nasce de novo, nasce dentro de você uma sensibilidade que você consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Quando Ele diz: não vai por aí, não faz assim. Quando você sonha, é Ele falando com você, é Ele te conduzindo, é Ele te direcionando, porque Ele começa a fazer parte da sua vida. Essa é uma característica
bem clara, bem nítida, de quem nasceu de novo. Um vento bate em você e você sabe, esse vento não é qualquer vento. Esse é o vento do Espírito Santo que está soprando sobre mim. Essa voz não é uma voz qualquer, não é a voz dos meus pensamentos, não é a minha voz interior. Essa voz é a voz de Deus falando ao meu coração. Você começa a ter sensibilidade às coisas de Deus, sensibilidade ao Espírito de Deus. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela endurece o seu coração para não ouvir a voz do Espírito Santo. Ela endurece. Eu não vou ouvir não, não quero nem saber, não fala nada não. Você viu o que o pastor pregou hoje? Me afrontando. Aí o que tem o Espírito Santo fala, nossa, como que Deus falou? Deus me confrontou, me mostrou que eu preciso mudar, me mostrou que eu preciso nascer de novo e que eu preciso ser diferente. Seja sensível ao Espírito Santo. Amanheça o seu dia e fale com Ele. Não seja como alguns que chegam a declarar: tanto tempo faz que eu não converso, não falo com o Espírito Santo. Como que pode alguém que nasceu de novo não ter diálogo com o Espírito do Senhor? Como que pode? Se eu não tenho uma conversa, se eu não sou amigo do Espírito de Deus, eu não sou amigo de Deus, irmãos. Se eu não me relaciono com o Espírito Santo, eu não tenho relacionamento com Jesus. Oi, irmãos, seja sensível à voz do Espírito Santo. Quantas vezes ele vem pela madrugada e sussurra no nosso coração para a gente se levantar e orar. E às vezes, sem entender, a gente começa a orar avulso e começa a falar: Espírito Santo, é pelo quê? É por quem? E você começa a orar, porque simplesmente quer ter um momento com você. Você trabalhou o dia inteiro, não falou com Ele. Você ralou o dia inteiro, estudou, fez tanta coisa e não tirou um momento para estar com Ele. E aí Ele te acorda de madrugada e fala: olha, agora é comigo. Eu e você não trabalhou o dia inteiro, não fez um monte de coisa, um monte de tarefa, mas você se esqueceu de mim. Quem nasceu de novo é sensível à voz do Espírito Santo. É uma característica clara de quem é filho de Deus. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, me dê um coração sensível à voz do teu Espírito Santo. Vamos aplaudir bem forte. E última característica que eu quis compartilhar com a amada igreja. Evangelista Silvio, você está com a Bíblia aberta aí? Abre aí, porque embasado na palavra, 1 João, embasado na palavra, capítulo 5, versículo 12 e 13. 1 João, capítulo 5, versículo 12 e 13. Aquele que tem o Filho
tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 13. Estas coisas escrevi a vós, que credes em o nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna. Isso aí. Sexta e última característica de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo tem a certeza da salvação. Repita comigo: todo aquele, diga, todo aquele que nasceu de novo tem certeza da salvação. Porque se você tem um filho, você está salvo, você tem a vida eterna, está escrito aí. Como que eu nasci de novo e eu não tenho certeza da minha salvação? Eu só posso ter dúvida da minha salvação se eu estiver fazendo coisas que não agradam a Deus. Mas se eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus, dentro de mim arde a certeza da salvação. Se eu caminho nos caminhos do Mestre, se eu piso nas pisaduras do Senhor, se eu faço o que a palavra dele me diz para fazer, se eu sou obediente, eu não tenho dúvida da salvação. A dúvida da salvação, ela só vem até nós, irmãos, quando nós não estamos fazendo o que agrada a Deus. Aí a gente fica na dúvida. Mas se a gente está agradando a Deus, irmãos, se estamos andando com sinceridade, a gente adquire, mesmo sem merecer, créditos com Deus. Ezequias virou o rosto para a parede e falou: Senhor, lembra-te de mim, que andei com sinceridade, com um coração sincero, íntegro. E o decreto foi mudado. É salvação, irmãos. Se você vive uma vida com Deus, nasceu de novo, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. A dúvida, ela só vem quando a gente está assim, ó, em cima do muro, nem lá, nem cá, em cima do muro. E o muro pertence a quem? Os irmãos não sabem? Vamos lá, vou ensinar isso para os irmãos. De um lado, os anjos de Deus. Do outro lado, os demônios. E o camarada em cima do muro, nem lá nem cá. E os anjos de Deus gritando: vem pra cá, vem pra cá. O inferno lá só observando. E os anjos: vem pra cá, vem pra cá. E os demônios só observando. E o camarada: rapaz, os anjos de Deus estão gritando: vem pra cá. Vocês não gritam por quê? Porque o muro é meu. Quem está em cima do muro, o muro pertence a Satanás, irmãos. O muro não é de Deus. Deus tem um lado. Ficar em cima do muro é sem perceber, está fazendo a própria vontade do diabo, porque o muro é do diabo. Não fique em cima do muro, não. Tome a maior decisão da sua vida. Sirva a esse Deus, porque não tem coisa melhor do que poder servir ao Senhor. O nosso Deus é maravilhoso, amém? Amém? Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu tomo a decisão de descer desse muro, ir para o lado do Senhor e passar a ter a certeza da salvação. Amém? Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.